Olá, vamos continuar nosso assunto vendo agora alternativas organizacionais para projetos. Parte-se do princípio que cerca de 90% dos projetos são realizados dentro dos ambientes das organizações. É importante primeiro apresentar as diferentes formas como as empresas são estruturadas e, posteriormente, como os projetos são estruturados para avaliar o potencial de conflito que possam vir a ocorrer. Dentro da estrutura organizacional, seja de um pequeno grupo de pessoas, um projeto ou mesmo toda uma corporação, existem dois conceitos que devem ficar bem definidos: responsabilidade e autoridade. O primeiro item, a responsabilidade, diz respeito às obrigações de cada um dentro do grupo ou equipe. Já a autoridade é um pouco mais complexa, mas pode ser definida como a decisão necessária para mobilizar o comportamento de outras pessoas. Seria o direito que uma pessoa tem de cobrar outras pela execução de tarefas. Assim, podemos entender a estrutura organizacional como o modus operandi da empresa. Quando se fala de uma estrutura organizacional, deve-se ter em mente que as pessoas participam de um grupo, precisam de algum tipo de sistematização e organização para que esse grupo possa funcionar efetivamente. Departamentalização. Então, quando discutimos a estrutura organizacional dentro de uma empresa, essa discussão recebe o nome de departamentalização. As empresas, nesse caso, são divididas em departamentos, que também podem ser chamadas de setores, unidades, divisão e assim por diante, dependendo então de cada empresa. Mas utilizam-se critérios diferentes em cada organização, para decidir quais são os departamentos e como estes serão divididos. Vamos discutir aqui o principal tipo de departamentalização utilizado pelas empresas, que é o chamado funcional, e também os outros três tipos de departamentos mais relacionados à gestão de projetos. O primeiro tipo de departamentalização é a funcional, que é a mais tradicionalmente utilizada, estando presente em mais de 50% das organizações. Na departamentalização funcional, como o próprio nome diz, o critério utilizado para dividir as pessoas em grupos é a função que cada uma delas executa. Pessoas com funções relacionadas participam todas de um mesmo departamento. Essa é a forma mais conhecida por vocês. Agora iremos discutir uma forma alternativa à departamentalização, que é utilizada apenas por empresas que possuem um alto grau de maturidade em gestão de projetos, ou seja, empresas que trabalham há bastante tempo com a excelência na execução ou gestão de projetos. Essa estruturação é conhecida como departamentalização por projetos e, diferentemente da funcional, o critério utilizado para separar os grupos da organização passa a ser os diferentes projetos que a empresa executa. Nesse caso aqui nós temos, portanto, a diretoria, a gerência de projetos, que são divididos em projeto da CIA, projeto da Claro, projeto Fiat e assim por diante. Veja que cada um desses projetos existem subdivisões ou setores como criação, marketing, resultado, pesquisa, marketing digital, mídias sociais, estudo de mercado, desenvolvimento, marketing. Isso daqui significa que esses setores ou essas subdivisões podem se repetir nos outros projetos, e isso vai depender, lógico, de cada projeto. Mas o grande diferencial é que aqui nós temos uma divisão do organograma baseado em projetos. Vamos discutir agora a departamentalização matricial. Esta é caracterizada pela mistura de diferentes estruturas e que, no caso da gestão de projeto, as empresas começam a entender a importância dos projetos para seus negócios e irão se estruturar fazendo uma mescla das departamentalizações funcional e de projetos. Veja, portanto, que essa organização nós temos aqui a presidência, diretorias, lembra muito a funcional, mas vamos ter também aqui a presença de projetos. Veja que esses projetos, então, estão aqui vinculados à diretoria de projetos. A diretoria de produção
terá logicamente seus produtos, qualidade, terão outras divisões. Mas podemos então ver que essa forma aqui é uma mescla ou uma mistura das duas outras anteriores que nós apresentamos. E o último tipo de departamentalização na qual iremos falar é o escritório de projetos. Nesse caso, é uma estrutura mais utilizada em grandes corporações, que têm os projetos como sua principal forma de trabalho. O escritório de projetos é indicado quando a empresa trabalha com vários projetos simultâneos, quando os projetos são desenvolvidos também com certa regularidade. Um escritório de projeto é normalmente uma estrutura física separada do restante da empresa, onde existe uma equipe experiente, chamada de equipe sênior, que auxilia os outros departamentos da empresa na execução dos projetos. O escritório de projetos é responsável não só por coordenar o programa, ou portfólio ou conjunto de projetos da empresa, mas também tem como objetivo fornecer a educação em projetos, criando uma estrutura de recursos e acompanhamento da execução dos projetos para garantir que a empresa vá melhorando seu grau de maturidade em projetos. Através então desse organograma, nós podemos ver que existem aqui as pessoas responsáveis pelo setor. Nós temos aqui o CIO, temos o setor de excelência operacional, finanças, TI, comercial, RH, lembrando muito a parte funcional. Temos aqui operação, manutenção, processos, sistemas, entre outros. Mas observe esse daqui que está destacado em azul escuro. EGP. O que seria esse EGP? É o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Veja que aqui nós temos um EGP estratégico, que funciona como um staff, como auxiliar ao CIO. Aqui também o tático vai funcionar como staff, ou seja, vai auxiliar, nesse caso, a excelência operacional e a TI. E nós temos aqui a parte operacional, que está vinculada a cada um dos projetos. Aqui, nesse caso, deixa de funcionar como staff e passa a funcionar de maneira mais prática. Estrutura organizacional para projeto. Agora, depois de discutirmos os tipos de departamentalização das organizações, vamos apresentar as diferentes maneiras de se estruturar os projetos. Lembrando que existem outras formas de organização através de departamentalização. Não apresentamos todas, até porque vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas. Aqui apresentamos apenas as que têm vinculação com a área de projetos. Projetos também são realizados por grupos de pessoas e demandam que a autoridade e a responsabilidade dos indivíduos sejam definidas para que o produto do projeto seja entregue. Assim, vamos apresentar os 3 tipos básicos de estruturação de projetos e as características de cada um deles. Organização autônoma do projeto. A primeira estrutura é a organização autônoma do projeto. Esse é o tipo mais recomendado para a execução de projetos de média e alta complexidade em grandes organizações. A organização autônoma do projeto permite que uma equipe multidisciplinar possa dar atenção e comprometimento total aos objetivos do projeto. Na ideia de estrutura autônoma, o projeto precisa também de um espaço físico separado do restante da empresa e exclusivo para a execução daquele projeto. As pessoas que trabalham na equipe do projeto dedicam 100% do seu tempo e atenção para a execução do projeto. Isso demanda altos custos para a empresa executar o projeto. Sendo assim, é normalmente utilizada quando o projeto é de extrema importância para a empresa. Esta possui caixa para manter essa estrutura e o projeto vai trazer um retorno correspondente. Projetos funcionais. Temos outro tipo de estrutura que é dos projetos funcionais. Os projetos funcionais são aqueles projetos de natureza monodisciplinar, que é de uma única área, que ocorrem delimitadamente em um único departamento funcional. Os projetos funcionais são as estruturas mais adequadas para pequenos projetos em organizações de qualquer porte, dando
a única restrição de que o projeto possua todos os membros da equipe como fazendo parte do departamento funcional onde o projeto será realizado. É uma estrutura de projetos mais barata, pois além de aproveitar o espaço físico do departamento funcional em questão, utiliza também pessoas do próprio departamento e apenas parte do horário de trabalho, pois as pessoas envolvidas no projeto ainda continuam com as suas atribuições rotineiras. E por último, temos o caso mais comum, que é a estrutura de projeto matricial, que, da mesma forma que nos casos da estrutura organizacional, é aquela que utiliza um pouco dos dois formatos. Uma parte dos projetos desenvolvidos dentro das organizações utiliza esse tipo de estrutura, onde há uma preocupação em criar uma equipe específica para projetos, comprometidas com o resultado, mas quando a empresa não possui caixa para criar uma estrutura autônoma. Quando a estrutura matricial é utilizada, há uma maior necessidade de controle do pessoal, já que além do gerente das áreas funcionais relacionadas, o gerente de projeto vai também interferir na rotina do funcionário, que vai ter que trabalhar bem a divisão de suas responsabilidades, tanto para não perder a produtividade em suas rotinas, como para não deixar o projeto de lado. Assim apresentamos de maneira resumida um pouco da forma da estruturação das organizações que trabalham com projetos, aquelas que se dedicam exclusivamente a projetos ou aquelas que produzem algo relacionado a projetos misturado ou vinculado às suas atividades normais de produção. Nos nossos próximos encontros nós vamos ver mais outros detalhes. Até lá!